Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Pronto se va a celebrar en Brasilia la 11ª reunión de los líderes de los BRICS. A lo largo de esta última década, la cooperación entre los países miembros de BRICS han contribuido mucho al crecimiento y el desarrollo del mundo. Entonces, ¿cuáles serán los temas a tratar en la cumbre de este año y de qué manera los países miembros van a trazar sus cooperaciones de cara al futuro? Hoy vamos a conversar sobre este tema, así como otros temas relacionados con la cumbre del BRICS. Y tenemos el honor de conversar con el señor Evandro Meneses de Carvalho, director del Centro de Estudios Brasil-China de la Fundación Getúlio Vargas. A lo largo de la última década, el mecanismo de cooperación del BRICS se ha ido transformando paso a paso en un mecanismo con mayor riqueza de contenido, abarcando la cooperación en los campos de seguridad política, economía y en el intercambio de personas. Gracias a una serie de resultados pragmáticos, la influencia global del BRICS está aumentando continuamente. También este bloque ha establecido una serie de plataformas de cooperación dentro de sus mecanismos. Entre ellas, el nuevo Banco de Desarrollo, que se inauguró en 2015, ha contribuido significativamente al sistema financiero global. Hasta finales de 2018, el nuevo Banco de Desarrollo había aprobado préstamos por valor de 8.000 millones de dólares americanos, el equivalente a 56.000 millones de yuanes, en proyectos en los países del BRICS, y en 2019 los préstamos concedidos por el banco aumentarán aproximadamente hasta llegar a 16.000 millones de dólares, lo que equivale a 112.000 millones de yuanes. En el futuro, este banco seguirá financiando la infraestructura y los proyectos de desarrollo sostenible, tales como el desarrollo urbano, la energía limpia, los recursos hídricos y el tratamiento de aguas residuales, entre otros. En la actualidad, el PIB de los 5 países representa aproximadamente el 23,6% del total mundial. El volumen total de sus comercios representa el 16% del total en el mundo y contribuye en más del 50% a la tasa de crecimiento económico mundial. Profesor, es un gran placer y honor conversar con usted sobre este tema. O prazer é meu de poder estar aqui conversando sobre esse tema com você. Muchas gracias. Bueno, sabemos que en la última década el BRICS ha jugado un papel esencial en el crecimiento y desarrollo del mundo. La cooperación entre los 5 países miembros ha cosechado muchos frutos. Entonces, esta década es considerada como una década dorada. Entonces, de cara al futuro, los países están tratando de construir una segunda década dorada. Entonces, esta cumbre también es muy importante. Para usted, ¿qué perspectivas tiene sobre la cumbre de este año? Essa é uma boa pergunta porque, de fato, há uma diferença entre a primeira década e aquela que se inicia agora, do ponto de vista do contexto internacional. Porque quando o BRICS surgiu, as economias dos países BRICS, eles estavam indo muito bem, né? Havia também uma estabilidade política e o próprio ambiente internacional era favorável para o comércio internacional, os investimentos internacionais. Então os países BRICS aproveitaram esse momento positivo para eles, apesar da crise econômico-financeira iniciada em 2008, né? Mas abriram uma agenda positiva quando criaram o BRICS. O contexto agora de início dessa segunda década é completamente diferente. O contexto internacional, porque estamos vivendo um momento em que, por exemplo, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, tem adotado uma política mais unilateralista, né, de defesa do seu mercado doméstico. Então isso apresenta desafios maiores para os países BRICS, né, de como lidar com esse contexto internacional, de muitas interrogações sobre o futuro, sobre como será o sistema internacional. Mas também isso pode ser uma oportunidade para os países BRICS reafirmarem o seu compromisso com uma ordem internacional mais aberta, mais inclusiva e tomar medidas nessa direção, né, e mostrar sua relevância, não só a relevância econômica, mas também a sua relevância como grupo, ou seja, sua relevância política como grupo para o mundo. Então, há uma expectativa grande em relação ao que vai ser essa segunda década. Se o BRICS continuará firme como grupo, né, unido e sólido, mantendo as suas reuniões constantes,
ou se isso vai criar dificuldades maiores para o grupo, né? Eu acredito mais na primeira opção. Sí, bueno, entonces bajo el lema Crecimiento económico para un futuro innovador, este año la cumbre ha establecido unos temas prioritarios. Por ejemplo, la cooperación en ciencia y tecnología, la economía digital, la lucha contra el crimen organizado y el bloqueo de dinero, etc. Entonces, ¿cómo interpretaría usted estos temas establecidos por la cumbre? Acredito que os países BRICS decidiram adotar uma agenda mais voltada dos resultados econômicos, visando encontrar soluções comuns para as dificuldades econômicas vividas por eles, obviamente, em seus diferentes contextos. Em outras palavras, uma agenda mais pragmática. Então, isso pode indicar uma certa mudança, ainda que suave, de perspectiva se comparado ao início do BRICS. Porque no início do BRICS havia uma agenda reformista muito forte dos países BRICS, no sentido da reforma do Banco Mundial, da reforma do FMI, da reforma da própria Organização das Nações Unidas, no sentido de política, do ponto de vista da estrutura das relações de poder, para que os países BRICS pudessem ter mais voz, né? Então, essa agenda, me parece que ela fica um pouco menos enfática, né? Ela não passa a ser tão prioritária. Então, os países BRICS passam a olhar mais para as suas economias e, obviamente, tendo em conta a revolução tecnológica que já está acontecendo, né? Qual será o papel, né, da inteligência artificial, né, do 5G, como isso vai impactar o mercado, o nosso cotidiano. E são temas urgentes, na verdade. Então, esse diálogo, acho que ele é muito bem-vindo quando a gente olha para o mundo atual contemporâneo, do que soluções, né? Há mais problemas políticos. Então, os assuntos econômicos eles podem dar um encaminhamento mais efetivo, né? mais concreto e, obviamente, manter a importância do BRICS para cada um dos seus países, dos 5 países. En los últimos años, las cooperaciones entre los 5 países del BRICS en el sector de ciencia y tecnología se han convertido en un nuevo motor poderoso para promover el desarrollo económico del grupo. Según las estadísticas, la inversión anual en investigación científica y tecnológica de China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica representa aproximadamente el 17% del total mundial, y las exportaciones de productos de alta tecnología representa el 28% del total mundial. Durante más de una década, las cooperaciones entre China y los otros 4 países del BRICS en diversos campos se han profundizado continuamente gracias a una plataforma conjunta de innovación. Desde el año 2007, el gobierno chino ha apoyado más de 600 proyectos bilaterales de cooperación en innovación científica y ha establecido más de 190 bases internacionales de cooperación científica y tecnológica con los países del BRICS. Además, la cooperación de los países del BRICS en el campo de la ciencia y la tecnología también incluye la construcción conjunta de parques científicos, la capacitación de los técnicos y los intercambios de científicos jóvenes sobresalientes. Según el Informe de Desarrollo de Competitividad Integral de Innovación del BRICS, publicado en octubre de 2019, en los próximos 5 años, el índice de innovación integral de los 5 países alcanzará una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 1,5%. Se espera que para el año 2030 la competitividad integral en innovación del BRICS continúe aumentando progresivamente. Bueno, en un momento en que la economía del mundo todavía encuentra una situación de crecimiento un poco débil, entonces la innovación tecnológica también es como un factor importante para el crecimiento. ¿Cómo valora usted la actual situación de estos 5 países en este sector, en la innovación tecnológica, y cómo valora sus progresos y de qué forma estos países pueden fortalecer sus cooperaciones en la innovación tecnológica? Todos eles têm apostado muito na inovação como um caminho inevitável para o crescimento econômico. Naturalmente, há diferenças de velocidade nesse processo de desenvolvimento da inovação em cada um dos 5 países BRICS. Se olharmos para a China, a gente vê claramente que a China tem adotado uma política de investimento muito forte para o estímulo de novas startups, né, de empresas de tecnologia que possam desenvolver produtos nos diversos setores, nos diversos segmentos, né?
A Índia também tem um mercado pujante. Mas o Brasil, por exemplo, tem também vários hubs de desenvolvimento de produtos voltados para os diversos setores, utilizando-se da tecnologia também. O que é preciso é que esses países, os 5 países BRICS, eles dialoguem e troquem experiências a respeito do que eles têm feito para desenvolver a inovação. E aí há uma combinação importante, né, entre o apoio dos estados, dos governos para o desenvolvimento desse mercado e também do setor privado, das universidades, para que eles possam, todos esses setores, né, dialogar mais em torno desse objetivo de desenvolvimento da tecnologia nos 5 países. E, sobretudo, mecanismos de cooperação. Então, esse é um tema importante que pode impulsionar a cooperação dentro do BRICS e, naturalmente, criar oportunidades não só de negócios, mas de desenvolvimento focado na solução de problemas sociais. Esse também é uma agenda importante que deveria estar no horizonte dos países. Yo quería enfatizar en especial el tema de economía digital, porque esto es considerado como una oportunidad global. Hasta 2019, China, por tercer año consecutivo, ocupa el primer puesto en cuanto a la velocidad de crecimiento de la economía digital. Y Brasil y Rusia también han logrado mucho progreso en este sector. Entonces, ¿cree usted que existen muchas experiencias para que los países intercambiaron en cuanto al desarrollo de la economía digital? Y también, ¿qué sugerencia tiene usted sobre la cooperación entre los países BRICS en este sector? Sim, acho que cada país tem tido uma experiência bastante produtiva, tendo em vista as suas realidades sociais, né, no desenvolvimento da economia digital. E cada um deles também tem seus desafios. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, quando eu penso no e-commerce no Brasil, acho que um dos maiores desafios que o Brasil tem é o de logística, né, da infraestrutura adequada para fazer com que o e-commerce funcione de uma maneira rápida e eficaz na entrega dos produtos, por exemplo. Esse é um desafio que o Brasil precisa enfrentar e que nem tem muita relação direta com a tecnologia, tem a ver com infraestrutura. Veja como as coisas são conectadas, né? Então, os países têm experiências, os países BRICS, na área de tecnologia, em desenvolvimento de aplicativos, na criação de várias startups. Eu vejo claramente no Brasil muitos eventos acontecendo sobre esses temas. Então, é um tema que tem atraído uma atenção imensa dos investidores, dos jovens, dos empresários, né? E vai ser, de fato, um elemento importante do futuro da economia de todos os países. A troca entre eles das informações, das experiências, dos projetos que têm sido desenvolvidos nessa área é fundamental para poder não só permitir uma maior cooperação, que pode gerar novos negócios, mas, sobretudo, também conhecer como cada país tem desenvolvido a sua economia digital, tendo em vista as suas realidades. E as realidades dos países BRICS, eles têm diversos pontos em comuns de contato, né? E, obviamente, como eu falei, também tem as suas diferenças. Mas, por exemplo, a tecnologia voltada para a educação, para os diversos serviços, saúde, os serviços jurídicos, por exemplo, né? Então, você tem a parte de mídia, de entretenimento, e há muito a ser explorado. Há muitas empresas de cinema aqui na China, séries de TV produzidas na China, que não passam no Brasil, né? Que o Brasil desconhece completamente, e são produtos de altíssima qualidade. E vice-versa, né? Isso é um exemplo, por exemplo. Então, como a economia digital pode favorecer essas trocas culturais, né, a partir desses produtos culturais que estão sendo feitos nos 5 países. Então, há de fato uma possibilidade imensa de desenvolvimento de cooperação entre eles nesse setor. Sí, anteriormente, BRICS es nada más como un concepto económico y posteriormente se han establecido como un mecanismo. Entonces, ¿cómo valora usted la evolución de la facilitación de comercio y la inversión entre estos 5 países después de que se ha establecido este mecanismo? Y pues, ¿en qué otros sectores los países pueden mejorar sus cooperaciones en cuanto al comercio y la inversión? Em relação ao comércio, ainda há muito a ser feito, né? Porque o comércio intra-BRICS, ele ainda é um comércio que precisa ser desenvolvido.
né? Como foi dito, a relação comercial entre Brasil e China, Rússia e China, Índia e China, é um comércio bastante intenso. Mas o comércio intra-BRICS, ele ainda é muito baixo. Então, há um processo aí a ser desenvolvido, um aspecto aí a ser desenvolvido melhor, que é o comércio intra-BRICS. E do investimento, acho que uma clareza e um estudo, né, das leis sobre investimentos em cada país, de modo a também possibilitar uma interação maior dos investimentos dos países BRICS entre eles. Hoje nós vemos um investimento muito forte da China nos países BRICS, mas não só neles, né, no mundo inteiro. A presença da China no Brasil ela é significativa, né, o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, quer dizer, nós já estamos aí há 10 anos, onde a China ocupa o primeiro lugar como parceiro comercial do Brasil e é atualmente o maior investidor. Então isso mostra a presença da China nesse momento. E claro que países como o Brasil, África do Sul, né, precisam melhorar a sua economia para poder também investir fora do Brasil, né, superar esse momento difícil. Então essa é uma agenda importante. E talvez mais do que isso, né, discutir como fazer desse comércio intra-BRICS uma oportunidade para desenvolver a economia desses países para esse futuro, né, para esse futuro do papel da tecnologia cada vez mais presente nos diversos setores da vida do país. Então não é só uma questão de discutir o aumento do comércio, né, mas também da qualidade desse comércio, né, que ele possa inclusive gerar mais oportunidades para os 5 países BRICS y para sus respectivas populaciones. Bueno, este año Brasil es el país presidencial de BRICS. Y para usted, ¿cuáles son las cosas que Brasil trae a BRICS? Y también, ¿cómo ve usted el papel que juega China dentro de este marco? Essa cúpula deste ano do BRICS será o grande evento internacional da presidência atual no Brasil, do presidente Bolsonaro, que está no seu primeiro ano de mandato. E houve uma mudança, não só de presidência no Brasil, mas também de perspectiva, de visões de mundo, que, de certo modo, ainda está numa fase de construção. Mas me parece que a escolha deste tema, feita pelo lado brasileiro, é um indicativo muito forte, né? Que o Brasil quer desenvolver esses assuntos voltados para a inovação, não só por uma necessidade interna, mas provavelmente acredita que pode contribuir para o conjunto dos países BRICS no desenvolvimento destes temas, né? Então acho que esse é o ponto central. Provavelmente o Brasil poderia também desenvolver uma relação mais intensa em assuntos como o meio ambiente, ainda que venha também a ser vinculada ao tema da tecnologia, né? Em relação à China, eu acho que continua sendo um país mais importante dentro do agrupamento, por conta da sua presença econômica, por conta da sua proatividade no desenvolvimento das discussões dentro do BRICS. A China claramente dedica ao BRICS uma atenção especial. Se a gente observa as universidades chinesas, por exemplo, há vários centros de pesquisa focados no tema BRICS, né? E isso tem impulsionado e permitido que esse tema continue sendo significativo. Mas tem um elemento importante que eu queria mencionar, que é o papel do que poderíamos chamar da diplomacia civil, ou seja, os fóruns que ocorrem, né, antes da própria cúpula, eles têm um papel importante, né? O Fórum dos Empresários, o Fórum Acadêmico do BRICS, o Fórum da Juventude dos países BRICS, iniciativas como o Festival de Cinema dos países BRICS. Então é um componente que a gente precisa também dar um pouco de atenção, porque eles têm permitido o quê? Uma maior interação dos povos dos países BRICS. Então a cúpula do BRICS é o ponto final no ano de uma série de reuniões e encontros da sociedade civil, dos empresários, dos acadêmicos, da juventude, de diversos outros segmentos. Isso tem sido um componente fundamental para a solidez e a consistência do BRICS, né? E nesse ponto eu vejo que todos os países estão bastante comprometidos na realização desses fóruns.
Mas é preciso dizer e sublinhar, né, que o apoio chinês tem sido importante. Né, alguns eventos que vão ocorrer no Brasil sobre BRICS têm tido um apoio importantíssimo da parte chinesa, por intermédio das suas universidades, dos seus centros de pesquisa. Né? Então, eles têm propiciado, né, apoio para uma série de atividades voltadas para o BRICS no Brasil. Então, isso mostra o grau de comprometimento da China com esse agrupamento. Profesor, en estos últimos 2 años hay un tema muy llamativo para todos, es la posibilidad de expansión de BRICS. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que BRICS expande en el futuro? Y recordamos que hace 2 años China planteó la iniciativa de BRICS Plus. La idea es BRICS coopera con más países. Entonces, para usted, ¿qué significado tiene este concepto de BRICS Plus para el futuro desarrollo de este bloque y también al mundo? Esse é um tema de extrema importância que eu gosto muito de conversar e discutir sobre ele. A questão que fica é se com essa expansão o BRICS manterá as suas agendas primordiais ou se essa expansão pode significar uma diluição, né, um arrefecimento dessa discussão da reforma das instituições para se tornar apenas um grupo visando cooperação econômica. Aí, nesse sentido, o BRICS passa a ser um grupo de letras, como vários outros grupos de países que se organizam para promover o comércio entre eles. Né? Então, isso é um aspecto importante. Se a expansão pode significar tanto o fortalecimento do BRICS, tendo em vista seu projeto inicial, como algo completamente diferente daquilo que havia sido pensado quando se criou o BRICS. Essa é a pergunta que só o tempo vai responder. Sí, bueno, mirando al pasado, a la última década, fue una década en que la influencia de BRICS ha experimentado un aumento debido a la mejora de su mecanismo, debido a su desarrollo y ampliación de su cooperación con otros países. Pues entonces, de cara a la otra década, ¿qué papel debe desempeñar el BRICS en el mundo? Eu acho que o papel central que o BRICS pode desempenhar agora é o da defesa do multilateralismo. A defesa do multilateralismo, das organizações internacionais, da tolerância com as diferenças e, claro, das agendas tradicionais de respeito às soberanias. Né? Porque o contexto atual é um contexto que traz muitos desafios a todos os países. Então, no momento em que a gente tem um país tão importante do ponto de vista econômico como os Estados Unidos, adotando uma política unilateral, isso tem consequências para os demais países. Né? E, na verdade, é uma mensagem que é dada aos outros países que não é positiva, que é aquela mensagem do tipo, eu vou proteger o meu mercado interno e você que faça o mesmo em relação ao seu. Só que já sabemos essa história, já conhecemos essa história, né? Se todos começarem a proteger os seus mercados internos, vai haver um fechamento generalizado das economias nacionais. Isso pode colapsar o sistema de comércio internacional como um todo, né? E não se pode promover o desenvolvimento de um país. Essa clareza o BRICS tem que ter, e ele pode ser um mecanismo importante, né, de reforçar para o mundo a agenda multilateral. Porque o multilateralismo, Roberto, é, no fundo, a base, ou pelo menos a condição, para continuar a promover a paz no mundo. Então, a falta de um mundo multilateral, né, quanto mais o mundo ficar menos multilateral e cada país pensar nele próprio, a gente caminha para uma situação perigosa, de mais instabilidade no sistema internacional. Então, acho que esse é um ponto importante para essa segunda década. O BRICS transmitiu uma mensagem clara
que é um agrupamento que defende o multilateralismo, né, que defende um diálogo maior entre os países. Como al comienzo usted dijo que varios países de BRICS enfrentan una presión de crecimiento, tanto el mundo también enfrenta una presión de crecimiento. Entonces, yo creo que para mucha gente ellos quieren saber si en adelante los países de BRICS como un conjunto tienen capacidad de seguir manteniendo su ritmo de crecimiento, su tendencia de crecimiento. ¿Qué perspectiva tiene sobre esto? São países com grandes populações, grandes territórios. Então são países que têm uma estrutura complexa de sociedade, né? Então são países que têm capacidade de resistir aos momentos difíceis, né? Então, apesar dessas dificuldades na economia, são países que continuarão a ter um papel importante no sistema internacional, nas relações entre os países. Obviamente, China é um ponto fora da curva, no sentido de que é a segunda maior economia do mundo, né, com mais de 12 trilhões de PIB, que tem também os seus desafios econômicos internos e internacionais, né? Mas mesmo, veja, Brasil, Rússia, Índia, mesmo África do Sul, é isso, países que têm um grande mercado consumidor. Então eles têm condições, né, de resistir a esse momento difícil da economia internacional. E o mais importante agora é construir, né, a base para que, quando a economia internacional voltar a crescer, eles possam, de maneira acelerada, tirar proveito disso. Então, é não deixar que esse momento que vivemos agora com mais obstáculos, não deixar que esse momento paralise os países BRICS na sua direção para o futuro. Então, mais razão eles têm agora para criar mecanismos vamos dizer assim, de construção do desenvolvimento econômico, para quando a economia melhorar, eles terem condições de desenvolver mais rapidamente. Sí, yo creo que desde 2009, cuando se estableció este mecanismo de cooperación BRICS, los países han acumulado muchas experiencias de cooperación y también hay muchas experiencias exitosas, pero es un proceso de mejorar cada vez más esta cooperación. Entonces, de cara al futuro, ¿qué sugerencia tiene usted sobre cómo podemos mejorar la calidad tanto del desarrollo como de la cooperación de estos países BRICS para que puedan funcionar mejor y contribuir más al mundo? Eu penso em duas palavras. Acho que a primeira é educação, fortalecer as interações, as cooperações no setor educacional, conhecer as experiências exitosas na área do ensino básico, no ensino médio, no ensino superior, nas pesquisas. E nesse ponto há muito espaço a ser desenvolvido. Me parece ser muito mais interessante esse tipo de cooperação na área educacional entre os países BRICS, por exemplo, do que com países desenvolvidos do Ocidente, por exemplo, porque eles têm uma outra realidade do ponto de vista dos problemas sociais. Já os países BRICS, apesar das diferenças culturais, eles vivem situações parecidas do ponto de vista dos problemas sociais, né? Como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, né? A questão do meio ambiente, né? São temas, e o próprio incremento da educação. E o segundo tema, acho que é saúde, né? Os países BRICS podem ampliar a sua cooperação, como já foi até discutido na cúpula anterior, né, na questão do desenvolvimento de vacinas, no estudo de doenças, né, para buscar aí encontrar soluções para os problemas de saúde pública vividos pelos países BRICS. Então aí pode ser uma contribuição decisiva para o mundo também. Muchas gracias, profesor. Eu que agradeço a oportunidade.